Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo em que vivemos. No mesmo mundo em que desde criança escutamos que não podemos correr riscos, que temos que ter medo. Se uma criança fica correndo de um lado para o outro, logo aparecerá um adulto dizendo que é perigoso e que ela poderá se machucar. Desde criança, começamos a relacionar riscos com medo. Passamos então a ter medo de arriscar, de fazer algo novo, de enfrentar o desconhecido. Saiba que correr riscos vale muito a pena, pois eles são ameaças conhecidas e podemos controlar as suas variáveis. Já o perigo é a exposição a algum evento ameaçador e desconhecido, algo que não temos o controle. Uma tempestade é um exemplo, pois por mais que você a conheça, não tem como controlá-la. Toda vez que eu escolho um caminho diferente, um caminho extraordinário, eu estou assumindo riscos. E se eu assumo esses riscos é porque eu tenho noção do perigo ao qual eu estou exposto. Essa noção vem da minha experiência de vida, da minha consciência de que existe o medo e que sou eu a pessoa que controla ele, e não o contrário. O medo possui várias funções necessárias e positivas, e entre elas ele me mostra qual cuidado devo ter ao pular de um obstáculo, subir em uma pedra ou atravessar uma rua com carros passando em alta velocidade. São minhas experiências vividas que me preparam para atacar, correr ou para congelar. O medo está agindo a meu favor diante dos riscos que eu já conheço. Sem o medo, eu não me preocuparia com os carros e seria atropelado. Somos o único ser vivo que deliberadamente se sacrifica correndo uma maratona, indo para a academia ou subindo uma montanha. Todos os demais seres vivos se esforçam apenas pela necessidade de sobreviver. Somos movidos pelo prazer, pela necessidade da conquista. Deliberadamente nos expomos ao perigo. Eu, particularmente, gosto muito de sentir aquela dor por todo o corpo, depois de ter alcançado o cume de uma montanha. Por outro lado, tem pessoas que sentem dor no corpo inteiro porque não se mexem e preferem ficar no sofá da sala assistindo televisão, na segurança dos seus lares, trancados dentro das suas torres e muralhas de proteção, sem correr riscos. Mas sentir a dor física por subir a montanha me permite ter a vista que eu não teria se eu ficasse trancado dentro de casa assistindo TV. Superar meus limites e correr riscos me permite assumir o controle da minha vida. Sou eu quem está no controle e não o medo. Sou eu que planejo o meu destino. Eu não sofro de ansiedade preocupado com um amanhã incerto. Uso a ansiedade para estrategicamente antecipar os obstáculos e me preparar para superá-los. O maratonista não para quando cruza a linha de chegada. Ele recomeça um novo ciclo de treinos para poder completar novas provas. Antes de qualquer conquista, antes da linha de chegada, ele passou por momentos de sacrifício e com muita dedicação ele se esforçou para alcançar aquele objetivo. É como as montanhas que eu subo. Para chegar lá no topo, você vai ter que superar os obstáculos, carregar a mochila e andar horas até chegar no meu objetivo. Se expor ao perigo de forma voluntária é burrice, mas correr riscos e viver intensamente é muito bom. Então, como controlar o medo para poder correr riscos sem se expor ao perigo? Se você quer saber como se arriscar mais na vida, sem medo, fica comigo até o final. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilhe ele nas suas redes sociais. Talvez alguma pessoa encontre a fagulha de coragem que tanto lhe falta para vencer na vida. Me acompanhe no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. Assim você poderá aprender a lidar com o medo e com as tuas ansiedades. Mas afinal de contas, como vamos saber distinguir o que é perigoso daquilo que é apenas arriscado? Imagine uma criança de 3 anos de idade subindo em uma cadeira na sala de estar.
Agora imagine que essa cadeira está do lado da janela de um apartamento do 20º andar. A criança desconhece o perigo, porque ela não sabe quais serão as consequências de uma queda livre a mais de 60 metros de altura. Ela não é corajosa por ter subido essa cadeira. Ela apenas não sabe qual é a diferença entre risco e perigo. Não sabe o que poderá lhe acontecer. Ainda não aprendeu o que é arriscado e o que é perigoso. Não sabe quais serão as consequências se cair. Então, ela não sente medo de nada. Ela não sente medo de altura. Para ela ter medo de algo, será necessário ter acesso a muita informação, ao conhecimento que somente nos é revelado ao longo da nossa vida. Quando sentimos medo, é porque em algum determinado momento aprendemos a diferença entre o que é um leão e o que é um gatinho. Ambos são felinos, mas são totalmente diferentes do ponto de vista da ameaça à nossa vida. Essa mesma criança vai crescer, vai se relacionar com o mundo e vai ter acesso a informações e conhecimento que aos 3 anos de idade ela não tinha. Adulta, ela já terá passado por inúmeras situações, onde já caiu de muitas cadeiras, do sofá, da cama, já caiu da bicicleta, da escada, enfim. Em cada tombo ela sentia dor e muitas vezes se machucou, até que ela começou a reconhecer o perigo e a sentir medo cada vez que estava exposta a ele. Mas por outro lado, por que então continuamos nos expondo ao perigo? Na verdade, nunca foi o perigo que ela procurou, e sim o prazer de se expor ao risco. Só que com o passar do tempo, ela refinou os seus movimentos, passou a reconhecer o perigo e começou a se expor ao risco de maneira calculada e controlada. Tudo em nome do prazer, da conquista e de novas realizações. Medo é uma emoção natural que nos alerta e nos prepara para dar a melhor resposta diante de uma ameaça. O medo ganha força na medida que essa ameaça oferece perigo real ao nosso bem-estar, integridade física, psicológica e até mesmo oferece um risco real e concreto à nossa sobrevivência. Mas o perigo não é a mesma coisa que o risco. Na adolescência, quantas vezes você já se arriscou para paquerar alguém? Quantos riscos correu para fazer algo que não poderia, mas que era absolutamente sedutor? Correr riscos é sinônimo de prazer, desafios, superação. Você sabe das consequências, você tem relativo controle das variáveis e assim você segue. Por que você acha que nós falamos tanto por aí que vale a pena correr risco? Então, quais são as vantagens de correr riscos? Como os riscos podem me ajudar a lidar com os meus medos e vencer as minhas noites de insônia quando eu sofro de ansiedade? Correr riscos e conviver com medo tem se tornado um produto, um desejo a ser cobiçado por muitas pessoas. Entre eles a gente pode citar o uso cada vez maior de drogas. Ou também a gente pode citar que cada vez mais as pessoas procuram sensações diferentes obtidas através do sexo, nas suas mais diversas formas de manifestação. Porque quanto mais arriscado for uma relação sexual, mais sedutora e prazerosa ela se torna. Outra manifestação que provoca medo através da exposição do risco, pelo menos do risco calculado, e que vem ganhando muita força, são os esportes radicais. Tanto do ponto de vista do prazer como da própria superação, vivemos em um mundo onde os projetos se tornam cada vez mais individualizados. Não existem mais, como antes, grandes projetos coletivos, conquistas históricas, valores universais que tenham a força capaz de dar um sentido para a vida em prol de uma coletividade. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, as nações se uniram, negros e brancos, ricos e pobres, ideologias de direita e de esquerda, pessoas das mais diversas crenças religiosas deixaram de lado as suas diferenças e preconceitos para lutar contra um inimigo ainda maior. Na época ele era representado pelo nazismo e pelo fascismo. Agora imagine hipoteticamente que o nosso planeta sofresse uma invasão alienígena, com o objetivo de exterminar a humanidade. Todas as nações iriam se unir.
Todos os povos passariam a ter um único objetivo universal e indivisível, algo que os unificaria. No passado, a busca pelo reconhecimento e superação individual já se manifestou. Os gladiadores eram uma forma de expressão esportiva de alto risco. Porém, para eles, o que estava em jogo não era mais do que o reconhecimento. A sua própria sobrevivência dependia dos grandes feitos que eles conquistavam dentro da arena. Mas, na falta de grandes feitos coletivos, o foco se voltou para os grandes feitos individuais. Hoje, os praticantes de esportes de risco, também conhecido como os esportes de aventura, procuram por essas sensações. Assumem voluntariamente se expor ao risco. Só que agora não é pela glória. Agora não é pela virtude ou pela sobrevivência. Agora a busca é pelo prazer, pela superação, pelo reconhecimento e satisfação individual. O medo passou a ser mediador do prazer, aquele que oferece a experiência da liberdade absoluta, da aventura, da ousadia, da conquista. Correr riscos e flertar com o medo não é mais sinônimo de morte, destruição ou exorcismo como foi na Idade Média. Agora o risco e o medo são objetos de consumo. Movem setores milionários da economia, movimenta a mídia, encanta corações. Para você ter a melhor experiência de medo e sentir as mais intensas sensações de riscos, agora contamos com profissionais especializados, academias, equipamentos e uma gama enorme de possibilidades. O medo se tornou uma sensação, um produto a ser consumido. E em conjunto com a exposição ao risco, produz um prazer e um frisson extremamente cobiçado. Quantas pessoas são capazes de pagar para sentir medo? Nos últimos tempos, os 10 maiores filmes de terror arrecadaram juntos mais de 4 bilhões de dólares. Isso mesmo, entre os campeões de bilheteria, o medo rendeu mais de 4 bilhões de dólares diretamente para a indústria do cinema. Através da procura por filmes, literatura de terror e esportes de aventura, podemos perceber que, paradoxalmente, o medo e o risco aparecem como elemento de alegria, bem-estar, satisfação, felicidade e superação. Eu me sinto muita vontade em falar sobre o medo e de como conviver com ele, pois a minha autoridade sobre o assunto vai além do conhecimento teórico. Eu já vivenciei o medo inúmeras vezes. Eu já fui dominado. Já fui controlado e derrotado por ele. Depois eu compreendi quem eu sou e qual é o papel do medo na minha vida. Só então eu passei a regular o volume que o barulho do medo tem me causado. Consegui isso percorrendo 2 longos caminhos. Um deles foi o do conhecimento. Estudei, pesquisei e aprendi muito. E aprendi também com os melhores mestres. O outro caminho foi o do mundo concreto, da realidade tal como ela é. Ao longo dos anos eu já andei por muitos lugares, conheci pessoas de culturas diferentes. Já entrei em muitas aventuras arriscadas. Também já me deparei com muitos perigos reais. Em ambas as situações, seja diante do risco ou do perigo, o medo sempre se fez presente. Isso já me aconteceu tantas vezes que aprendi a lidar com essas situações. Eu aprendi a vencer o medo e a ansiedade e usar essas emoções a meu favor. Descobri que não adianta sair correndo com medo de algo, e muito menos correr em direção ao medo para enfrentá-lo a todo custo. Não é a velocidade que importa, e sim a direção que eu escolho seguir. É muito melhor você apreciar a paisagem e aproveitar a jornada, porque não existe um fim, não enquanto estamos vivos. Quem me conhece sabe o quanto eu sou um ser falante. Como se diz por aí, eu falo pelos cotovelos. Mas não foi sempre assim. Na minha adolescência, eu participei ativamente do movimento estudantil. E naquela época eu discursava para multidões. Entretanto, o meu primeiro contato com o público foi em um auditório lotado no Colégio Catarinense, um colégio muito famoso em Florianópolis. Eu lembro que naquele dia eu fui incumbido de pegar o microfone e defender uma proposta em uma Assembleia Geral. Na verdade, eu estou até sendo muito generoso em dizer que eu fui incumbido, porque uma das lideranças do movimento estudantil me delegou a tarefa da qual eu não poderia recuar. Eu subi no palco, mas eu não sabia falar ao microfone. Nunca tinha feito isso antes. E além disso, na minha frente,
tinha cerca de 400 estudantes. Eu estava apavorado. Não sabia o que dizer e eu tinha apenas uma preocupação. Será que eles vão gostar do que eu vou falar? Hoje eu posso dizer que a conclusão é que eu não falei. Eu gritei. Eu falei tão alto que todos prestaram atenção em mim. Todos me ouviram em silêncio. Talvez por ser uma voz tão alta, tão desafinada, que todo mundo que estava lá presente achou melhor ficar em silêncio para ver o meu discurso passar rápido, para que ele pudesse terminar logo. Assim, eu saí de lá. E logo que eu saí, eu fui diretamente procurar a pessoa que me incumbiu daquela tarefa. E eu perguntei o que ele achou da minha primeira fala em público. E desde então eu nunca esqueci da resposta. O nome dele é Alexandre Gouveia Martins. Em vez de me responder, em vez de me dar a resposta que eu tanto esperava, ele fez duas perguntas. Você quer um elogio? Ou quer que eu te diga que você foi muito bom? Nessa hora eu percebi que eu estava com medo de não ser aceito. Medo de ser julgado, reprovado e condenado pelos outros. Eu estava mais preocupado com as conversas paralelas, com as expressões, com as pessoas andando de um lado para o outro. Eu estava concentrado na minha terrível voz. Eu não sabia se todas as pessoas iriam conseguir ouvir. Então, eu resolvi fazer a única coisa que estava ao meu alcance. Eu gritava. Literalmente, eu queria convencer no grito. Eu não prestei atenção em mim mesmo, nem no conteúdo que eu deveria falar. O meu primeiro discurso foi um desastre retumbante. Mas eu aprendi a lição. Eu aprendi que, em primeiro lugar, eu devo me arriscar e eu devo falar. Que eu devo me preparar antes, isso é verdade. Que eu devo controlar o medo, mas eu preciso praticar mais vezes. O medo de falar em público pode ter várias origens. E no meu caso, o medo era de ser julgado pelo outro. Estava preocupado se eu seria ou não aceito. Outras pessoas têm esse medo porque tiveram uma infância repleta de afirmações como fala direito, se comporte como uma menina decente, tenha modos de menino, engole esse choro e por aí vai. Além de toda essa repressão e preconceitos, tem aqueles bem intencionados elogios. Quando essa criança crescer, vai ser um sucesso. Para ser alguém na vida, só depende de você. Esse vai ser dos bons. Ouvindo isso ao longo dos anos, vamos construindo verdades absolutas, crenças que nos limitam. E dependendo de como você registra e interpreta tudo isso, poderá se tornar um adulto repleto de medos por ser julgado pelos outros, com medo de não atender às expectativas dos outros e, consequentemente, medo de falar em público. Aí você cresce e não sabe se comunicar, não sabe falar com pessoas estranhas, até que alguém vem e diz que você é um covarde. E ser covarde é o oposto de ser corajoso. Eu cresci assim, com medo de ser julgado, ouvindo críticas e inúmeros elogios que diziam que eu estava predestinado ao sucesso. Cresci com uma grande expectativa sobre os meus ombros. O medo acontece, por exemplo, quando você está em uma janela de um edifício muito alto, quando um ladrão te aponta uma arma, ou diante de um animal perigoso. O medo também está presente na nossa imaginação, quando você acredita em situações que nem existem. E essa crença, ela é tão forte e ela é forte o suficiente para se tornar real dentro da sua imaginação. Uma criança com medo de bicho-papão tem certeza que ele existe. No seu imaginário, ele é real e está presente embaixo da sua cama. No meio da noite, essa criança acorda e corre para o quarto da sua mãe. Para ela, essa é uma reação instantânea diante de um perigo real e presente. Essa mesma criança também pode ficar ansiosa toda vez que começa a anoitecer, pois ela já antecipa o perigo que está por vir. Os medos são necessários para a nossa sobrevivência, mas não devemos construir medos onde não existe perigo. Ter medo do imprevisto, do novo, não é um problema, pois ele nos prepara para enfrentar os perigos e cria as oportunidades para aprender com os riscos que você escolhe correr.
Arrisque-se a fazer coisas diferentes daquelas que você já está acostumado. Não siga uma rotina que te afaste cada vez mais de ter uma vida extraordinária. Tente algo novo, mesmo que seja simples. Faça pelo menos uma ação diferente todo dia. Aprenda a improvisar, pois os problemas e sofrimentos que surgem em nossa vida não são programados. Mude de emprego, mude de profissão, leia um livro, comece a escrever. Escreva um livro. Cuide para não deixar muitas coisas de lado só porque você acredita que não vai conseguir. Arrisque-se e siga em frente. Você precisa ir além do pensamento, seja ele positivo ou negativo. Lembre-se que são necessárias atitudes concretas, porque a vida é real, está diante de você. E como eu sempre falo, o tempo não para. Indiferente da sua classe social, se você é rico, se está na classe média ou se você é pobre, todos estão vivendo um momento de negatividade, um ciclo de negatividade. Tudo à sua volta parece que vai desmoronar. Todos começam a atacar o outro, a culpar o outro. As pessoas estão cada vez mais se colocando na condição de vítimas, acuadas e com medo de se arriscar. As pessoas estão atacando e deixando de fazer e viver o que realmente gostam. O pensamento tende a perceber todos os cenários como sendo catastróficos. O falso e mentiroso é percebido como sendo o verdadeiro. Tolerância é uma das atitudes mais imperativas nos dias de hoje em nosso país. Vivemos um momento de extremismos, onde cresce a intolerância religiosa, de raça, de gênero e sexualidade. No campo da política, o diálogo não existe. O saudável e necessário debate ideológico em prol da democracia virou um campo de batalha onde ninguém sai vivo. Estamos cercados de notícias mentirosas, as famosas fake news. Só que o mais absurdo é que não está dentro dos gabinetes de ódio onde essas fake news são criadas. Essas pessoas têm seus projetos de manipulação muito bem definidos. O maior problema está na negligência, na ingenuidade e perversidade com que algumas pessoas reproduzem como se fosse verdade. Chegam a acreditar em absurdos, como, por exemplo, dizer que a Terra é plana ou que a vacina contra o Covid causará mutações genéticas. Sem perceber, as pessoas estão se destruindo entre si. E a maior arena dessa guerra está nas redes sociais. Mas não se iluda, pois isso não está restrito no mundo virtual. O Brasil já era campeão mundial de casos de ansiedade desde o início da pandemia. Em março de 2020, o quadro se agravou. A ansiedade, a crise do pânico, depressão, estresse absoluto fazem parte do cardápio da vida da população. O rico teme por perder os seus privilégios e os mais pobres por passar fome. E ambos estão com medo do que vai acontecer. De tanto ruminar pensamentos negativos e de tanto ter atitudes destrutivas e autodestrutivas, nós influenciamos as expectativas que temos sobre o nosso próprio futuro. Além disso, a gente modifica as nossas experiências passadas e construímos traumas onde eles nem deveriam existir. Vivemos em uma sociedade que não podemos escolher o que vamos ouvir e o que vamos ver. Mas você pode escolher qual atitude vai tomar e qual caminho irá seguir. Podemos escolher o que vamos pensar. Podemos escolher o que vamos falar, sentir a respeito de tudo isso. Você pode escolher com base em seus valores fundamentais o que vai fazer diante do ódio que extermina a nossa criatividade e a nossa liberdade, que usa o medo para nos impedir de correr riscos e de ter ao menos experiências extraordinárias em nossa breve existência. O que você vê, o que você escuta, o que você lê, assiste por aí, é verdadeiro? Te serve para algo? Reflita sobre isso e escolha acreditar ou desapegar. Escolha como você vai interagir com tudo isso, ou se você vai se fundir a um sentimento negativo e assustador. Quem corre riscos vai mais longe. Enfrenta as ameaças da vida com coragem e sabedoria. Quem corre riscos usa o medo para lhe auxiliar.
Eu gravei um vídeo onde eu falo sobre os benefícios de correr riscos. O link está na descrição. Assista ele e aprenda como se arriscar na vida. Aprenda que o risco é um ato de coragem. Por outro lado, tem o perigo, e ele deve ser evitado. Você deve, com base nas suas experiências de vida, no conhecimento que adquiriu, saber diferenciar o risco do perigo. Isso vai definir qual será a tua resposta adaptativa diante de qualquer situação ameaçadora. Se você se arriscar, vai ter a oportunidade de viver novas experiências e terá o medo como seu aliado, como fonte de prazer. Mas se você se expõe ao perigo, estará entrando em um território desconhecido, onde o medo tende a assumir o controle. E não se iluda com medo, pois quando ele assume o controle, ele se torna o seu inimigo. Ele vai controlar a tua vida e você vai deixar de fazer o que gosta. Você vai se esconder atrás das justificativas. Não vai saber se vai ou se você fica. Se gosta ou se não gosta. Se vale a pena ou se não vale a pena. Assuma o controle da sua vida e domine quem você é. Desenvolva habilidades necessárias para saber diferenciar o perigo do risco, para saber a diferença entre os medos que te protegem daqueles que te libertam, daqueles medos que te aniquilam e daqueles medos que te aprisionam. Para vencer o medo e a ansiedade, o caminho mais eficaz e duradouro é o conhecimento. Você poderá optar por atalhos que não vão te libertar. Um deles é o uso permanente dos medicamentos. Ou você também poderá seguir o caminho do controle dos seus comportamentos, seguindo regras pré-determinadas a cada momento que se sentir ameaçado. Vai passar a viver se controlando com esquemas comportamentais. Não destrua a sua espontaneidade. Seja criativo, seja livre. O medo é uma manifestação natural, necessária e com repercussões fisiológicas e emocionais. O medo vai variar de uma pessoa para outra, de acordo com seu histórico de vida, de acordo com o seu conhecimento sobre a ameaça e, sobretudo, sobre o quanto você conhece a si próprio. Correr riscos é se permitir a viver. Já correr perigo é ficar a um passo do abismo. Mas em ambos os lugares, o medo vai estar ao seu lado. Saiba como usá-lo. Saiba que eu estou aqui para que juntos possamos encontrar respostas necessárias para você vencer e superar os seus próprios obstáculos. Fique bem e conte comigo.